Olá, tudo bem? Hoje iniciaremos o nosso primeiro episódio do RenilCast. Eu sou Thalita Amiante, diretora administrativa do Colégio Renil. Olá, eu sou a Aline Amiante, diretora aqui do Colégio Renil, e aí nós vamos entrevistar a nossa querida sogra Renilce Amiante. Dona Renilce, conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui, até você chegar aqui no nosso colégio. Sim, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Renilce Biudes Amiante, eu sou mantenedora aqui do Colégio Renil vamos contar a nossa história. A nossa história, porque não é só minha história, é minha e das minhas noras junto. Nós começamos a pensar em trabalhar as três juntas. Aí compramos um colégio com 80 alunos. Era o antigo Colégio Romã. Ele era aqui na Rua Japão, bem pequenininho. Aí eu fui a dona da cantina, a Aline, como ela é enfermeira, ela era coordenadora e a Thalita cuidava do financeiro e do administrativo. E aí, Aline, o que mais? Então, nós iniciamos. A minha trajetória é o seguinte: eu sou enfermeira, formada, comecei como professora, depois de professora eu virei coordenadora, e aí surgiu a oportunidade de estar comprando o Colégio Romã em 2008. Juntamente chamei a Thalita e a Renilce para ser minhas amigas e parceiras que estamos até hoje nessa trajetória, juntas já há 17 anos. Ali eu criei os meus filhos, Isso. a Thalita também criou os filhos dela, e aí teve um certo momento da nossa história que a gente achou pertinente montar o nosso curso regular. E assim, a gente não simplesmente acordamos, né, e falamos, vamos ser donos de um colégio. Tem aí uma história por trás disso, que a dona Renilce vai poder contar pra gente daqui a pouco. Falar, né, para os pais que estão nos assistindo hoje, dessa trajetória de família que vem do seu marido, seu esposo, Sim. dos seus filhos. Também tem a minha formação, eu sou formada em pedagogia, tenho especialização em administração escolar, e na época que eu recebi o convite, né, para trabalhar com vocês, eu estava fazendo faculdade de administração. Então, nós decidimos trabalhar juntas e comprar o Colégio Romano na época com base nisso, né? Do Sim. nosso conhecimento que a gente já era adquirido da mulher empreendedora, da pedagoga e E da da enfermeira, enfermeira com atuação em em escola, curso em cursos profissionalizante. profissionalizantes. Sim. E eu gostaria muito que as pessoas soubessem antes do Colégio Renil, Dona Rê, volta um pouquinho lá do início, quando você veio para Mauá, porque assim, é uma história que me emociona, é uma história que me inspira. Então, eu quando eu vim para o Jardim Zaira, tem mais de 40 anos. Morei 10 anos no Jardim Zaira, criei meus filhos no Jardim Zaira até uns 11 anos. Depois eu mudei para Vila Vitória e não foi fácil. Nós começamos, primeiro eu comecei como comerciante, eu tive uma avícola, eu trabalhava com os meninos pequenos na avícola, eu tive um quiosque de comida, já fiz marmitex, já vendi cachorro quente. Então, o que a gente tem agora, o Colégio Renil, foi muito suado, foi muito trabalhado e tudo que a gente faz aqui é tudo com muito carinho. E aí, Aline, que mais que a gente pode falar daqui? Conta um pouquinho como a senhora começou a metalúrgica. Começamos uma metalúrgica, eu e meu marido. Ele recebeu como indenização, que a fábrica não podia pagar para ele em dinheiro, pagou com prensa. Começamos, ele era o que ia atrás de pedido, e eu era a mão de obra. Só começou eu e ele. Aí eu fui aprendendo
a ser prensista, eu fui aprendendo a ser pintora, demorou mais de um ano para a gente conseguir peças. Tinha dia que a gente ligava as prensas para fingir que tinha trabalho. Mas ficamos mais de um ano, foi lá no Santa Cecília, Capoava. E começamos lá. E foi aos poucos, nós ficamos, eu e meu marido, os meninos eram pequenos, nós ficamos trabalhando, acho que uns 8 anos, só eu e ele, e aí eu já arrumei prensista, já arrumei ajudante, só que os meninos, quando eu pegava eles na escola, que aí já estava com 9, eles têm 3 anos de diferença, o mais novo tinha 9 e o mais velho tinha 12. Já trabalhava de ajudante, já carregava peça para mim, já montava as peças para mim pintar, que eu aprendi a ser pintora. E foi assim, tinha dia que a gente trabalhava até as 2 horas da manhã, porque tinha que pintar peça e entregar. Então foi assim, trabalhamos bastante e depois desse tempo assim que nós trabalhamos bastante, nós começamos a as meninas começaram a entrar na nossa vida, que já foi mudando. Perto do ano 2000, aí as meninas, cada uma trabalhando num lugar. Eu já estava cansada da metalúrgica, porque é tudo muito pesado, trabalhava bastante. Trabalhava na pintura, trabalhava na metalúrgica, eu era prensista, eu era pintora, trabalhava, os caminhão. ajudava, não tinha, a gente fazia que nem formiguinha, uma fila para carregar caminhão. Não tinha empilhadeira, né? Não tinha empilhadeira, era tudo assim na mão mesmo. Então, meu marido falou, ó, já começamos a melhorar, tá na hora de você dar um espaço para os meninos, só que um deles vieram, o mais novo veio com 17 anos, ajudar e deu um espaço para mim começar a cuidar mais da minha casa, porque sempre foi muito trabalho. Aí as meninas começaram a entrar mais ou menos no ano 2000. E aí eu pensei, meu Deus, a gente podia trabalhar junto, porque eu gosto muito da gente sempre estar junto. Então, aí nós começamos a procurar. Meu marido e a Aline encontraram esse colégio, que era o antigo Romã, e graças a Deus, foi aí que nós começamos a nossa trajetória. Tudo sempre, não foi assim, não ganhamos fortuna nenhuma. Foi assim, tudo muito pensado, muito, muito, assim, como se fala, economizado para a gente conseguir. E graças a Deus, olha aqui como que está o nosso Colégio Renil, né? Dona Nilce, vamos lembrar um pouquinho lá, quando a gente era da Rua Japão. A gente só tinha 5 salas, a senhora na cantina. Isso. Quando chovia, como que era a nossa aventura? Meu Deus, chovia muito lá dentro. Chovia mais dentro do que fora. Não é? Era uma aventura. E aí a gente também surgiu para chamar o nome, cresceu o nome Colégio Renil, porque como antigamente tinha um Romã, mudamos para o Colégio Renil para o pessoal conhecer. A gente espalhou pela cidade inteira um monte de muro de curso vespertino. Porque antigamente Por que nós abrimos o vespertino? A gente tinha somente o período noturno, né? Com o curso de enfermagem e supletivo. E aí a gente ficava ali o dia inteiro, um desafio muito grande, esperando o dia chegar. E aí nós pensamos na possibilidade das mulheres, né? Esse das curso mães, foi muito bom para dona de casa, para mostrar para quem tinha vontade de ter alguma coisa na vida, que era um horário. Que horário que era, Era Aline? das 15 às 19. Então, dava tempo de limpar a casa, dava tempo de fazer a janta, é isso que eu pensava. Sim. E lotou a parte da tarde. Aí, a partir deste momento, o colégio começou a crescer, nós começamos a ofertar também cursos como cuidador de idosos. Cursos livres, cursos livres, de cuidador de idoso, de assistente de babá. Como tudo foi sempre um desafio, né? Sim. Mas o nosso forte mesmo foi a enfermagem, né? Foi a enfermagem. E até hoje
Tem gente que liga perguntando se tem um o curso. Isso já foram 10 anos, né? Já tem mais ou menos isso que a gente está com a E escola. graças a Deus, para todo mundo que a gente pergunta que se formou em enfermagem no Colégio Renil, em administração, em radiologia, todo mundo fala bem. Então, a senhora fez uma cirurgia mesmo. Quem tirou o ponto da senhora? Não foi uma aluna nossa? Foi. Lembra? Lembro. Foi. Lá no Tatuapé. Cheguei lá, ela ficou toda feliz que me conhecia. E nessa trajetória, assim, eu acho muito legal também a gente pensar e lembrar dos colaboradores. Quantos colaboradores Muitos. que nós tivemos que muitas vezes a gente queria desistir, mas eles erguiam a gente, né? Tanto na área da enfermagem. Agora a gente está falando um pouco da enfermagem, já a gente conta como a gente chegou no curso regular. A gente tem até um exemplo que é a Beth, né, da secretaria. Sim. Ela começou junto com a gente. Tá até no hoje. Mesmo dia. A professora Eliane também me ajudava muito. No mesmo dia que iniciamos o Colégio Renil, né, na Rua Japão, a Beth estava lá conosco. A Beth está conosco até hoje. Tem o Carlos, o nosso diretor, que iniciou também no curso profissionalizante. E hoje é o nosso diretor pedagógico do curso regular. Tá gente. Então, a gente teve muitos colaboradores e somos gratas também. O nosso crescimento é devido a eles, né? Todos eles que passaram por nós. E o curso profissionalizante, eu ficava o Carlos, meu filho, e eu à noite, né? A gente só saía daqui quase 10 horas da noite. Vamos só voltar um pouquinho na história, para a gente falar como a gente conseguiu esse prédio aqui. Como? A senhora lembra? Lembro que era 4 casas. Sim, mas... E o meu marido comprou uma. Mas a gente tinha oportunidade, recurso, assim, para comprar? Não, nós fizemos um empréstimo no banco para comprar. E também a gente teve a indenização do Rodanel, lembra? Que passava lá na firma, lá no Santa Cecília. Mas já foi o tempo que derrubaram? Sim. Isso. Aí eles tiveram que sair de lá. Foi. Aí teve uma indenização também. Que isso. Ajudou a gente, aí deu pra gente comprar as quatro casas. Junto com o empréstimo. Que foi o empréstimo para construir o prédio. E aí, em um ano... Demorou 1 ano para fazer o primeiro prédio. Foi. Em um ano, em setembro de 2011, já estávamos aqui. E ainda estava tudo pronto, não. E ainda muita coisa. Bem focados... A gente pisava no barro ainda aqui. Sim. Bem focados no curso profissionalizante, né? Sim. Aí a gente nós tivemos o Pronatec. Chegamos a ter 2.000 alunos, lembram? Que tinha aluno manhã, tarde, noite. Veio o programa Vence do estado de São Paulo também, que aí vinha a garotadinha do ensino médio, fazia o ensino médio e vinha fazer o curso técnico com a gente. E é aí que a gente começa a sonhar, idealizar o nosso curso regular. Tendo contato com esses meninos, essas meninas, né, do ensino médio. Começa a abrir, assim, um horizonte, uma chaminha, assim, no nosso coração, né? Nossa, que eu sempre tive vontade de ter uma escola de criança, né? Sim. Sempre tive vontade. E a minha experiência na época, né, ela sempre foi voltada para a educação infantil. Sim. Então, também era algo que Verdade, chamava... você trabalhou com educação infantil. Sim, era algo que me chamava muita atenção. Eu amo até hoje, de paixão. E aí, eu meio que me apaixonei também. Era uma coisa que eu também eu fui para enfermagem, mas eu acho que meu sonho mesmo era fazer pedagogia. E acabei fazendo enfermagem e me encontrei na pedagogia. E quando a gente começou, a gente ainda tinha o curso técnico, mais as crianças. Foi bem difícil, foi uma captação, foi tudo muito rápido. A gente decidiu. Para o pai confiar na gente, a porque gente conseguiu, nós éramos só cursos profissionalizantes. A gente conseguiu o reconhecimento em agosto. Em setembro e outubro começamos a fazer a campanha. Captação de aluno. E aí nós queríamos uma coisa diferente para a cidade de Mauá. A gente percebeu que a cidade de Mauá precisava de uma coisa diferente. Por quê? Uma coisa de qualidade. Não é porque eu sou de Mauá que tudo tem que ser mais ou menos. Santo André, tem que ir para São Caetano. E aí a gente começou a procurar
material didático que chamasse a atenção e que, como a gente tinha uma estrutura muito boa já do curso técnico, por que não montar uma estrutura também para a educação básica? E aí foi aí que a gente fez uma parceria com o Poeiro Domus e chamou muita atenção, porque essa marca só tinha nas cidades de Santo André, de São Caetano, São São Paulo. Paulo, cidades que tinha mais prestígio. E a nossa cidade começou, poxa, por que não? Foi aí que a gente começou a captar esses alunos. Verdade, porque desde o início também uma coisa que a gente sempre pensou é o nosso amor pela cidade de Mauá. Sim. E Porque a gente, tudo que a gente tem, a gente deve a Mauá. eu Eu nasci, sou Mauá. Nasci em São Caetano, mas eu sou Mauá. eu nasci em Mauá, eu tenho muito orgulho de falar isso. Tudo que eu tenho realmente é fruto de Mauá. E eu me questionava, e nós nos questionávamos, né? Porque muitas famílias que moram em Mauá levam seus filhos para estudar em Santo André, São Bernardo, enfim, para Verdade. Sem cidades necessidade. vizinhas. Então a gente, Mauá sempre teve escolas, né, Boas escolas, sim. escolas, sem dúvida. Só que a gente sentia que o nosso Ia ser diferente, a compromisso nossa escola ia ser era diferente. ter uma escola de qualidade com um preço acessível. Esse E foi. quem conhece o Colégio Renil vê que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Aqui tem carinho, aqui tem amor, aqui cada lugar que você olha, você vê que tem um coração nosso. Aqui é mais nossa casa do que a nossa casa. A gente, vamos comprar uma decoração para casa? Não. Vamos comprar um Hulk para as crianças ficar felizes, vamos comprar um Homem-Aranha. Então, o dinheirinho que entra, a gente não pensa assim, não, vou trocar de carro. Não, a gente não pensa nisso. Vamos melhorar a nossa escola. Ver os pais, a hora que chega aqui, a hora que entra, ver que nós somos diferentes. Eu não acho que tem escola assim com tanto carinho, com tanto amor, porque nós somos uma família. Então, a hora que uma relaxa um pouco, opa, a senhora não está cuidando disso. Ô, Aline, presta atenção nisso. Então, a gente pode uma cobrar da outra, porque nós somos uma família, não é? Então, a gente se cobra muito e quer, assim, sempre o melhor para a nossa cidade, o melhor para nossos alunos. A gente acolhe muito nossos alunos. Eles são, assim, um pouco netos meus, não é verdade? Sim. Tanto é que eles chamam a senhora Eles de me vó. chamam de vó, porque eu trato assim como vó mesmo. Se eu vejo um doente, eu vou rapidamente, eu vou ajudar, pergunto. Então, assim, aqui nós somos uma família mesmo, não é verdade? Sim, eu acho que é o grande diferencial. A gente tem, obviamente, uma preocupação muito grande com a parte pedagógica, com o material utilizado, na contratação de excelentes profissionais. Então, hoje a gente tem professores muito bons, que Bons. São graduados, pós-graduados. Cada ano a gente coloca algo diferente, ligado a essa parte pedagógica, uma orientação pedagógica, Sim. coordenação, uma formação continuada. Só que eu acho que o grande diferencial nosso mesmo, porque isso é o básico, eu acho que é o mínimo de todas as escolas, é ter essa preocupação com o pedagógico. Mas o que não deveria ser, mas que não é obrigação, eu acho que é esse nosso lado do acolhimento. E isso se deve, não é gratuito e assim também não é natural, é espontâneo. Que é algo que a gente traz da nossa casa para cá. É verdade. É natural. Sim. Para nós é natural acolher, se preocupar, fazer com que todos se sintam em casa. Desde a portaria, Sim. a secretaria, todos os funcionários, é isso que a gente tenta passar para eles, não é só os alunos. A gente conversa muito com todo mundo, saber o que eles estão achando, quais os defeitos, que nem esses dias nós fizemos aquelas compras que as crianças estavam reclamando que estava muito calor, que nós
fizemos um gasto bem grande, Sim. né? O investimento, investimento dos bem grande. ar-condicionados É, portáteis, isso, né? nós colocamos, eles se sentiram muito melhor. É, foi um Agora, pedaço ruim que nós passamos, né? Aquele calor. a Aline também está trabalhando bastante, né, com a Miriam, que é a nossa orientadora pedagógica, para o aluno se sentir pertencente, né, ao colégio, que isso também traz o acolhimento, Isso. que são esses, não são novos, são projetos que já existiam no Colégio Renil, só que E não agora a era gente tão tá- divulgado e agora a É. gente está dando um foco maior. Que é o Os livro. coordenador novo, novas também, Sim. que estão se empenhando bastante. A gente está vendo muito os professores também. E às vezes as mães veem a gente trocar de professor. Por quê? Por que que a gente de vez em quando troca? Porque a gente quer o melhor para eles, para os É. nossos alunos. E às vezes os pais não entendem, na verdade. Na verdade, eu me coloco muito assim, quando eu tô Como aqui mãe, né? dentro, eu olho e vejo. Se fosse meu filho, eu ia gostar disso que eu estou vendo? Hum. Não, isso não me conforta. Então, a gente vai lá, a gente se reúne e a gente E a muda. gente, Não necessariamente não assim direto, mudar, não é a questão não de tem tanto erro, troca mas a gente está sempre troca do procurando o melhor, não funcionário, é? é olhar um espaço, se ali Sim, algum corre um perigo. perigo. Isso. A gente também tem todo ano uma Com parceria a creche segura. com a creche segura, que onde eles fazem. vêm até o nosso Na nossa colégio. sala tem quantas filmadoras aqui das salas? Toda a escola inteira. A escola inteira está na minha sala, que eu consigo ver toda hora. Sim. Eu tô sempre, não adianta falar, tá vigiando. É um Big Brother. É um Big Brother mesmo. Eu tô sempre olhando se tem alguém precisando da gente, uma professora precisando, um aluno precisando, um funcionário precisando da gente. Então, o dia inteiro a gente fica na câmera também, É. não é? E essa questão da família, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, Sim. que é o que a gente acredita que são os valores, né? Nós temos os nossos valores, tanto eu como a Aline, hoje sócias, mas antes disso, por trás disso, Vocês são somos parentes? primas, crescemos juntas É, e nos tornamos cunhadas e sócias. sócias. Então, nós crescemos num ambiente saudável, Sim. casamos com seus filhos, né? Filhos. Paulo e Carlos. E a gente sabe que por tanta dificuldade que vocês tiveram, mas também foi numa base sólida e a gente Sim. acredita Sempre trabalhando junto, sempre. nessa base sólida. Então, Isso. quando os mantenedores têm esses valores, esses princípios, que é uma família sólida, a gente consegue passar isso também para o nosso empreendimento, né? Para a nossa empresa, que é o Colégio Renil. Sim. Então, é um colégio com uma base consolidada, uma base forte, porque por trás dele temos Uma família. tem nós, Isso. que somos uma Não só- família não, só consolidada, nós três, não, firme. tem meu esposo, tem meus Sim. filhos que estão sempre É. ajudando. Exatamente. E todos os pais é importante saber isso, Sim. né? Pra eles confiarem mais na gente. Pode ser que tenha algum que tenha alguma dúvida, mas tem que tirar essas dúvidas também com a gente. Perguntar, porque às vezes é só perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. E tem pais que ficam com a dúvida e não resolvem. E é fácil. É só procurar a gente. Não é Estamos verdade? aqui, exatamente. Todo estamos dia aqui. nós estamos aqui. Todos os dias. E com funcionários, colaboradores Sim. também que sabem que Com o diretor, com os coordenadores, com a cuidam. secretaria, com a enfermaria, com o uniforme, com tudo. Tudo a gente está aqui sempre querendo dar o nosso melhor. Sim, desde a secretaria, né, que é o primeiro atendimento. Sim. Aí tem os alunos que já estudam aqui, tem as inspetoras, Sim. tem a enfermeira. Tem aqui Isso. uma coisa que a gente sempre orientou, mas é uma coisa que
quando os pais vêm conhecer, falam da limpeza da nossa escola, que são as nossas tias da limpeza. Então, às vezes a gente não valoriza tanto, mas é uma equipe que está aqui ajudando a gente sempre. Sim. E sempre a gente também A gente cobra muito também. é elogiado E sobre elas isso. nos A gente ajudam cobra muito, bastante, é. elas são muito Nós parceiras. exigimos muito, né? Assim, E elas também exigem delas, né? Às vezes, um dia a gente não veio por algum motivo, tem aí a nossa equipe e elas estão ali Elas... cuidando É. e trazendo Além de limpar, ideias. elas ajudam a cuidar das crianças, Sim. ajudam a levar uma criança da porta para a sala. É tudo assim, tudo família mesmo, Sim. não é? Ah, deixa eu cuidar da... Porque quando a pessoa entra aqui mesmo, da faxina, eu falo, não é porque a criança caiu, você continua varrendo, não. Você vai lá saber se a criança se machucou, chama o responsável para... Mas não é deixar, não. Aqui, um cuida do outro. Não é verdade? Sim, exatamente. E é isso que eu quis deixar, falar, que é dessa família com uma base forte, a gente acaba sendo uma fortaleza também para os Sim, nossos colaboradores. Eles sim. trabalham, espelho, né? eu vejo eles trabalhando felizes, Sim. porque eles também têm a segurança que eles estão numa escola que Séria. séria, que dá o É. reconhecimento para eles e que na hora da necessidade A gente está aqui. eles A gente têm sempre nós, fala. nós estamos aqui. Isso. Exatamente. Então eu acho isso muito bacana. Bom, gente, é isso. Encerramos nosso primeiro episódio do RenewCast. Agradecemos muito a presença de vocês. Não se esqueça, se inscrevam no nosso canal. Agradeço também aqui a presença da dona Renilce, da Aline, nossos colaboradores que estão nos bastidores. Muito obrigado. Teremos muito mais. Até mesmo. breve. Até. Até breve.